Bom, para eu falar sobre constelação familiar, gente, não tem como eu não falar deste senhor, né? Ele é Bert Hellinger. Foi ele quem sistematizou esse método. Bom, então o Bert, ele nasceu na Alemanha, nesse ano de 1925. Ele passou por muita coisa e ele desencarnou em 2019, em setembro de 2019, com seus 90 e poucos anos, né? Dentro da jornada dele, ele estudou teologia, filosofia, pedagogia, ele foi padre, né? Foi uma jornada muito longa. Desde muito pequeno, ele sempre quis ser missionário. E ele entrou, né, na igreja e durante um tempo, depois que ele se tornou padre, ele foi destinado para uma tribo na África que chama tribo Zulu. O Zulu, exatamente. Ele aprendeu muita coisa nesse período. Por quê? As tribos, eles têm a cultura específica deles, de sentarem em círculos, de reverenciarem os mais velhos, mais novos escutam, mais velhos. Quando alguém comete algum ato que a comunidade não concorda, eles sentavam em círculos para os mais velhos darem sugestões, conversarem, fazerem os aconselhamentos, né? E ele aprendeu muito nesse período. O contato com a natureza também veio muito forte nesse período para ele. E ele absorveu muito conhecimento ancestral desse povo. E ele levou isso para a vida dele. O que aconteceu? Quando ele voltou, ele retornou, ele foi estudar análise, ele foi estudar algumas outras terapias, terapia primal. Só que começou a existir uma divergência entre o que ele estava estudando e a igreja. A igreja, às vezes, acaba limitando um pouco. E ele decidiu por sair da igreja católica, naquele momento, para ele poder continuar estudando, para ele poder continuar dando andamento nesses estudos dele. E foi nesse período que ele foi estudar as outras terapias que existiam. A terapia primal, as esculturas familiares, foi estudar sobre lealdades invisíveis, o psicodrama. São terapias que a área da psicologia ela já estuda de certa forma. E o que ele fez? Ele compilou tudo isso que ele vinha estudando e ele sistematizou, pegou um pouquinho de cada terapia, do que ele achava que era interessante, que contribuiria, e dessa forma ele sistematizou a constelação familiar. E aí o que aconteceu? Na década de 80, ele sistematizou o próprio método dele. Ele pegou esse compilado de técnicas, de métodos, e ele desenvolveu a constelação familiar. Na verdade, a Virginia Satir, que ela é conhecida como a mãe da terapia familiar, ela trabalhava com as esculturas familiares, ou a família simulada. E o trabalho dela era praticamente igual. Na verdade, ela foi quem trouxe esse trabalho. Porém, ele percebeu que existia uma coisinha a mais que ela não percebeu. O que acontece? Como é que é essa escultura familiar? Quando um cliente chegava no consultório dela, ela começou a entender que quando uma pessoa na nossa família está doente, ela não está doente sozinha. A família inteira acaba adoecendo. E aí ela começou a falar assim: Socorro, você vai ser atendida por mim hoje, mas eu gostaria que seu esposo, seus filhos viessem também. Pode ser? Pode. E aí ela começou a fazer uma dinâmica familiar de conversa, onde era trazida uma questão que a família inteira divergia. Só que aí acontecia de um dia ou outro uma pessoa não poder comparecer. E o que ela fazia? Ela chamava a secretária dela para figurar o lugar daquela pessoa. Porque eu tenho um psicodrama que já é basicamente isso, é como se fosse um teatro, psicodrama. E assim é a escultura familiar. Porém, o Bert foi estudar o porquê uma pessoa
que não é da família da Socorro, que foi o exemplo que eu comecei, ela não pôde ir. Por que que uma pessoa que não é da família, ela vai trazer características, sensações, como se membro fosse? E foi essa a diferenciação que o Bert Hellinger trouxe, que a Virginia Satir não percebeu. E aí, ali na frente, um pouquinho, eu vou falar exatamente o que é isso e por que ele descobriu essa possibilidade. Na década de 80, a constelação familiar foi sistematizada, começou a ser divulgada no mundo. Para a gente, ela chegou nos anos 90 e começou a ser divulgada mais nos anos 2000. Foi aí que a gente já começou a ter cursos, ter mais facilitadores do método aqui no Brasil. E aí eu queria perguntar para vocês se alguém aqui já assistiu esse filme. Viva, a Vida é uma Festa, uma animação da Disney. Gente, esse filme vem falar sobre as tradições mexicanas. Porém, quem assiste esse filme e conhece um pouquinho da constelação, consegue perceber que esse filme é constelação pura, do início ao fim. E aí eu deixo a sugestão para quem quiser. E é interessante que, apesar dele ser um filme supostamente infantil, ele vem com um conhecimento e uma carga emocional muito grande. Mas por que eu sugeri esse filme e eu trouxe essa imagem? O Bert, ele percebeu também como existem as leis da física, né? Se a maçã está na árvore, ela vai cair, ela vai para o chão. Isso é uma coisa natural. Ele também percebeu, dentro dos trabalhos dele, que existem 3 leis que auxiliam e que regem os relacionamentos humanos. Por quê? Porque nós somos seres que nós estamos aqui para a gente se relacionar. Por quê? Porque quando a gente se relaciona, a gente pode evoluir. Por quê? Evoluir na nossa bolha, na nossa caverna, é muito bom e é muito fácil, né? Mas aí quando a gente vai para a sociedade, quando a gente vai com o outro, que muitas vezes é nosso espelho, aí, às vezes, ali é o nosso desafio. E na maioria das vezes, não sei se vocês vão concordar, os nossos maiores desafios estão dentro de casa. Não precisa nem ir para a rua, não, né? Então, aí ele percebeu essas três leis. Chamam-se, né, leis do amor ou leis de ordem. E o que essas leis elas vêm falar? O que elas vêm ensinar para a gente? A primeira lei é a lei do pertencimento. E o que isso vem falar para a gente? Que todo mundo que nasce em uma família sempre vai ter o direito e o desejo de pertencer àquele sistema familiar. Quando eu falar em sistema familiar, é a mesma coisa eu estar falando de família. Então, se todo mundo sempre vai pertencer, como é que fica uma criança, por exemplo, que a mãe engravidou, gestou, pariu, né? Nasceu, a criança nasceu, mas aí ela doa para adoção. Né? Essa criança, de forma inconsciente, ela sempre vai estar conectada à família de origem dela. A constelação, ela trabalha a nível inconsciente. E o nosso inconsciente é como se fosse uma cebola. Né? A gente tem a primeira casca, que é aquela mais grossa, aí a gente vai tirando as cascas até chegar no miolo. E é assim que a constelação trabalha. Por quê? Já imaginou se eu pegasse uma faca e cortasse aquela cebola no meio e fosse direto no miolo? Assim são as nossas dores, as nossas questões, os nossos traumas, medos, e aí eu poderia dizer uma série de coisas aqui, né? Se a gente fosse cutucar ali no centro da ferida, talvez a gente não aguentasse, né? Porque quantos anos guardando aquilo, talvez, as chaves. Então a constelação ela vem trabalhando nesse formato do mais superficial até a gente conseguir chegar no núcleo da questão, né? Então, essa criança que foi dada em adoção, ela sempre vai estar conectada com a família dela de origem, mesmo que ela faça parte da família adotiva, tá? Uma coisa que é muito comum, às vezes, de acontecer. A mamãe engravida, mas aí ela perde o bebê. Como é que fica esse bebezinho que não pôde nascer, que teve esse destino difícil, né? Esse aborto?
Às vezes a mãe tem tanta dor sobre isso que ela nunca fala desse filho, fica esquecido, né? E mesmo esse bebezinho que não chegou a nascer, ele tem o direito dele de pertencer, de ser lembrado. A gente fala sobre isso nessa lei, né? E quando existe uma exclusão de alguma pessoa, de alguém que fez parte desse sistema familiar, esse sistema vai entrar em desequilíbrio, já que todo mundo tem o direito de pertencer, se alguém está sendo excluído, vai existir um desequilíbrio. A segunda lei, sobre a hierarquia, ela vem dizer o quê? É aquela velha história para a gente botar ordem na nossa casa. Ado, cada um no seu quadrado. Então, cada um tem o seu lugar certo, a sua função certa dentro do sistema que nasce, né? Por exemplo, se um casal se conhece e se relacionam e dessa união vem um filho. O que é que veio primeiro? O filho ou a união deles? O relacionamento deles? A relação, todo mundo concorda? E por acaso aqui, alguém já viu aquela situação que tem um casal que é marinheiro de primeira viagem, o bebê vem, aí eles param a vida praticamente, obviamente porque o bebê precisa muito de cuidado, e aí começam a viver pelo bebê, tal. Só que esse bebê começa a crescer, se desenvolver, vai ficando independente. Às vezes um deles até vai seguir a própria vida, porém o outro fica ali. E aí acaba esquecendo de nutrir aquela relação. Esquecem que foi a relação que deu origem a tudo isso. E aí, como é que fica? Essa ordem está invertida, né? Então, é sobre isso. Como da mesma forma existe ordem, se esse casal eles tiveram 3 filhos, existe o mais velho, existe ali o do meio e existe o caçula. E se vocês pararem para prestar atenção, é muito comum filhos caçulas com os mais velhos terem disputa, terem dificuldade, né? Por quê? Porque existe o ciúme. Ah, ele é o mais velho, ele é o preferido, ele é o caçula, ele é o que mais recebe carinho, ele já veio numa condição melhor da vida, né? Por quê? Porque existe uma dificuldade de cada um encontrar o seu lugar certo e assumir aquele lugar. Isso a gente resolve com essa lei. E a terceira lei vem falar sobre o equilíbrio nas relações. Um dia eu me permito ajudar, auxiliar, cuidar, mas no outro dia é muito importante que eu me permita receber também. Ser cuidada, ser ajudada. Porque para essa relação não entrar em desequilíbrio. Às vezes é muito comum a gente ajudar. Porque a gente se sente grande, eu ajudo, eu posso, né? E quem recebe, se recebe muito, vai enfraquecendo, né? Às vezes se sente até incapaz de conseguir realizar determinadas situações. Sem contar que quem dá muito, às vezes entra numa posição de cobrança. Ai, mas eu te dou tudo. Quando eu te peço isso daqui, ou quando eu quero que você faça isso daqui, né, a pessoa pode entrar, inclusive, numa posição de controle. Né? Então, por isso que é muito complexo e muito importante a gente sempre buscar manter o equilíbrio nas relações. Tá? E aí aqui, eu chamo a atenção porque a gente tem 2 exceções que a gente não vai conseguir colocar isso em equilíbrio. A gente sempre vai compensar. E como é que é isso? Na relação entre os pais e os filhos. Por quê? Porque os pais nos dão a coisa mais preciosa que a gente tem, que é a vida. Né? Então, a gente jamais vai conseguir devolver a vida para os pais. A gente vai poder passar adiante. Então, a gente compensa a vida que a gente recebe. Ah, Lohane, mas eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai, eu não posso ser mãe, eu não posso ser pai. E aí? Na maioria das vezes, essas pessoas vão desenvolver funções na sociedade de cuidado. Professores, médicos, terapeutas, dirigentes de casas, de ONGs, que vão contribuir com a sociedade. Certo? E a questão dos professores e dos alunos também não existe equilíbrio. Por quê? Porque um professor ele passa o conhecimento. E a gente nunca vai devolver esse conhecimento, a gente sempre vai passar também adiante. Então, a gente vai compensar tudo isso.
E aí, por que eu falo tudo isso? Porque é exatamente essas 3 leis que a gente olha na constelação. A gente começa a constelação sabendo o que a gente vai olhar. É como se fosse um iceberg. O tema que uma pessoa traz para ser constelado, aquela dificuldade, é aquela ponta de gelo que a gente vê. Mas o que a gente vai investigar é aquela pedra maior que está escondida embaixo da água, que a gente não tem noção onde que aquilo vai dar. E quando a gente vai investigar essa pedra maior, a gente olha essas 3 leis. O que é que está em desarmonia naquela questão que está sendo trazido? Alguém está sendo excluído? Está tendo um desequilíbrio na relação? Tem alguém que está fora de ordem e está tirando o restante também da ordem? Por exemplo, eu também sou advogada. E eu trabalho muito com casos de família, né? E é muito comum acontecer, voltando aqui para a lei da hierarquia, tá certo? Da ordem, da hierarquia. É muito comum, às vezes, de acontecer, um casal se separa, e aí a mãe ficou com o filho, uma criança de 8 anos, imaginem aí, e aí ela olha e diz assim, o papai agora foi embora, e você é o homem da casa. Isso é mais comum do que a gente imagina. E aí, o lugar do homem da casa, tecnicamente, é o quê? Da proteção, né? Tecnicamente, ajuda a mulher a prover pelo sustento da casa, da família. Imaginem uma criança ouvir isso. O peso que essa criança vai crescer, a responsabilidade que ela vai ter já desde criança, né? E eu vou além. De forma inconsciente, quando essa mulher quiser se relacionar novamente, e ela for querer colocar um outro homem dentro de casa, a criança vai pensar assim, mas por que a mamãe está colocando um homem dentro de casa se o homem da casa sou eu? E inconscientes, a mãe não vai entender, o novo companheiro da mãe não vai entender, mas essa criança vai começar a ter dificuldade com esse novo namorado da mamãe. E ninguém sabe por quê, né? Então é por isso. E por que eu trouxe esse filme? Porque, como eu falei para vocês, essas 3 leis, elas são extremamente nítidas e perceptíveis nesse filme. Quando a gente tem, não vou contar tudo, mas um pouquinho eu vou precisar falar. Uma pessoinha aqui querendo trazer a memória de um ente familiar que já faleceu e que era excluído, né? Aqui a foto está embaçada, vocês não vão conseguir ver. Mas no México eles têm o Dia dos Mortos. Como aqui tem os finados, né, na Igreja Católica, eles têm o Dia dos Mortos. E eles preparam a casa para receber os antepassados, colocam fotos no altar, enfim. E esse altar no filme ele está completamente em ordem, dos mais velhos para os mais novos que faleceram. Então aqui a gente consegue ver a ordem do sistema, né? E essa daqui é a imagem final do filme. Quando tudo está em equilíbrio, eles estão em festa, os vivos e os mortos, os desencarnados. Né? E aí o sistema está todo em equilíbrio, em festa. Então, por isso que eu trouxe esse filme para desenhar, para demonstrar essas leis. E aí, o que a constelação vai trabalhar? Ela serve para quê? Né? A constelação auxiliar a gente, principalmente para trabalhar os nossos relacionamentos. Relacionamentos em todos os níveis. Seja ele afetivo, com a mamãe e o papai, né? ou se for a mamãe e o papai com os filhos. Se for com uma questão de trabalho, um chefe, por exemplo. Por quê? Porque tudo na nossa vida é relacionamento. Volto para a mesma fala. E aí, voltando também para a fala da Virginia Satir, ela dizia assim, você quer conhecer uma pessoa na sociedade? Olhe para o menor núcleo social que existe e como ela se comporta lá, que é a família dela. Por quê? Na sociedade, uma pessoa pode até conseguir usar uma maquiagem de vez em quando, mas se ela tiver que usar aquela maquiagem por muito tempo, em algum momento aquela maquiagem vai borrar. Eu acho que todo mundo está entendendo a analogia que eu estou fazendo. E aí a gente tem um trabalho, e quem assiste, né, vai entender também o que eu estou dizendo, o próprio Big Brother vem mostrar isso. Ali tem pessoas famosas, que são mais fáceis de conhecer, de saber como é que elas eram antes, mas ali, quem observa, vai observar eles na realidade deles. Porque a maquiagem não vai ficar
24 horas intacta. Né? E aí máscaras caem, maquiagens borram. E aí a gente tem todos esses tópicos que a constelação auxilia. Quando eu tenho uma dificuldade no meu profissional, eu não me acho profissionalmente. Aquela pessoa, por exemplo, que já fez várias faculdades, entrou já em 3 cursos, não termina nenhum, não se encontra, não sabe o que está acontecendo. Né? A questão financeira, a pessoa que não ganha dinheiro, ou que ganha muito dinheiro, mas perde muito dinheiro. Ou aquela pessoa que olha e diz assim, esse mês vai me sobrar um dinheirinho. Aí ela vai e bate o carro. Aí ela é roubada, assaltada. Né? Então, tem as constelações para as empresas, que são as organizacionais. E aí a gente pode trabalhar setores de empresas que não estão rendendo, que estão em desequilíbrio. Né? As constelações pedagógicas, por exemplo, que são as constelações nas escolas. E sobre essa aplicação da constelação nas escolas, eu tenho até uma história para contar, que uma professora trouxe. Ela dava aula num colégio e eles foram estudar, experienciar a aplicação da constelação dentro desse colégio, um colégio público. E aí eles foram escolher uma turma para começar o trabalho. E escolheram a turma mais complexa da escola, que dava mais trabalho. E aí começaram a fazer o trabalho com os alunos, conversando. E aí, depois de um tempo, aquela turma ficou super harmoniosa. Foi a turma da tarde. E aí o pessoal da manhã chegou e eles falaram assim, professora, por que estão dizendo que a nossa turma é a mais difícil do colégio? Não era a turma da tarde? O que aconteceu? E aí os professores, os diretores foram falar, né? E aí eles olharam e disseram, e quando é que vocês vão fazer isso pra gente também? Né? Se mobilizou o colégio para que as crianças os jovens tivessem acesso a esse método. A gente tem as constelações sociais, saúde, né, que os termos são bem explicativos, né? A saúde para as questões de sintoma, doença, constelações jurídicas para processos judiciais, né? E aí a Socorro, quando ela falou, leia um pouquinho sobre quem eu estou no momento atual, né? Porque eu digo assim, a gente não é nada, né? A gente está naquele momento aquilo. Amanhã só Deus sabe. Então, lá no fórum, a gente tem um trabalho, um projeto voluntário de aplicação de constelação familiar para quem tem processo. E é um trabalho que é gratuito, valor pecuniário para quem vai participar. Então, a gente também já oferta isso. E por quê? Porque a gente entende que quando uma demanda chega no judiciário, ela já passou qualquer possibilidade de resolução. E por que um problema chega no judiciário, provavelmente? Por alguma questão emocional que não foi vista. Falta um diálogo naquele momento. Né? E a constelação, quando a gente trabalha nesse formato, no fórum, levando essas constelações para esses processos, é mais fácil de existir um acordo. Por quê? Porque a pessoa vai entender por que ela passou por aquela demanda, ou por que ela está passando. E aí ela compreende e fica mais fácil para ela olhar para as emoções, entender e querer fazer esse acordo. Né? Bom, de diagnóstico, né, para saber o que tem força. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fiquei numa dúvida muito grande, porque eu estava num processo, eu saio de casa ou eu vou para o meu mestrado? Porque na época a grana não dava para os dois. Né? E aí eu fiz uma constelação para poder entender o que era melhor para mim naquele momento. E aí, naquele momento, para mim, era melhor dar um passinho para trás, ir para o mestrado, para depois poder dar 2 para frente, né, ir com mais segurança, com mais força, dar andamento na minha vida. Né? E aí, eu quero deixar uma sugestão aqui para vocês, quem quiser assistir uma página que tem no YouTube, que chama Vida Maria. Não sei se alguém aqui já conhece. Pronto. E lá a gente vai ver justamente o quê? Repetições de padrão. Né? As Marias de uma família, né? Maria da Conceição, Maria de Fátima, Maria José, né? Então, e a constelação, ela vem olhar, para que ela serve, né? Ela vem olhar, ela vem cuidar, ela vem auxiliar
a gente olhar para os nossos emaranhamentos, que são as dificuldades familiares, tá ali o nozinho do problema, né? As repetições de padrão, que aí o filminho da Vida Maria traz pra gente. O que a gente repete? As histórias do papai, da mamãe, às vezes de um avô, de uma avó. As dificuldades de forma em geral, os incômodos, né? Às vezes vem situações de que vocês vão entender ser uma casa espírita, que uma mãe chega, obviamente com um incômodo muito grande, porque um filho está querendo se suicidar, né? Mas aí, do meu lugar de terapeuta, eu olho para ela e digo assim, mãezinha, seu filho tem quantos anos? 19. Mas com um filho de 19 anos, a mãe não pode fazer muita coisa. Ela pode orar, fazer as preces dela, pode procurar aconselhar, mas ela não vai salvar aquele filho. A gente procura se salvar. Né? Então, nesse momento, eu posso convidar essa mãe a olhar para o incômodo dela, dentro da reação do filho, que o filho está tendo, e esse movimento que é feito a partir dela pode tocar o filho de alguma forma. Mas eu não posso, enquanto consteladora, ela chegar para mim com essa demanda e eu falar assim, tá bom, vamos constelar para o seu filho não tentar mais se suicidar. Eu não posso invadir um campo de uma pessoa que não está querendo naquele momento. Né? Mas eu posso fazer algo que vai chegar nele. E quem sabe aí ele pode começar a ganhar a força que ele acha que ele perdeu, que ele não está sabendo encontrar, para ele querer se movimentar e ele voltar para viver, voltar para a vida dele. As questões de relacionamento, as estagnações, né? Às vezes as questões financeiras, né? Poxa, eu cheguei aqui nesse limite, eu não consigo passar disso. O que está acontecendo? Qual é o bloqueio que eu estou tendo? Ou tendo esse salário aqui há 10 anos, o que está acontecendo? Eu quero melhorar, eu quero evoluir. Os sintomas e as doenças judiciais. Sim, gente, a verdade é que a constelação ela pode olhar para tudo o que vem com dificuldade e com incômodo. Porque a maioria das coisas na nossa vida, ela vem como objetivo. Os nossos traumas, as nossas dores, a maior parte deles são formados até os nossos 7 anos de idade. Depois desse período, a gente só vai começar a reviver. Até os 7 anos de idade, a gente está com o miolinho da cebola. Quando a gente passa dos 7 anos de idade, as camadas vão começar a crescer. São, às vezes, que a gente vai passar pelos mesmos traumas, porém em situações diferentes, às vezes. Por exemplo, ontem uma amiga muito próxima me ligou, e a gente conversando, ela falou assim... Estava conversando sobre várias coisas com ela, e aí ela disse assim, faz sentido o que você está me falando. Quando eu era casada com o pai da minha filha, eu tinha muita raiva quando a gente saía para jantar e a minha filha dormia, bebezinha, 1 aninho, 2 aninhos, e eu não conseguia jantar porque ele não ajudava. E aí eu tinha que pedir para embalar o meu jantar e eu tinha que terminar de comer em casa. E ela está com um namorado agora, e aconteceu eles saírem, a neném, que não é mais neném, tem 5 aninhos já, acabou dormindo, mas aí o namorado acabou falando, você quer ajuda e tal? Só que veio na memória dela, na mesma hora, a cena que ela vivia com o pai da filha dela, ela se revoltou, na dor dela, ela disse assim, não, eu quero que embale porque eu vou comer em casa. E aí, conversando, ela mesma tomou consciência que ela repetiu uma história lá de trás com uma pessoa diferente, mas a mesma história, né? E aí, quando ela toma essa consciência, ela percebe que ela está repetindo um formato, ela consegue deixar de repetir, porque ela quebra o padrão, ela tira aquele véu que estava encobrindo a situação, né? Qual que é o objetivo desse método da constelação? Raine, você está falando tudo, você só não está falando o que é. Eu vou chegar já. O que ele é? Ele vem suavizar as nossas dores, as dificuldades, os emaranhamentos, né? Devolvendo para o passado que é dele, que são traumas. E quando ele devolve de uma forma mais organizada. Eu costumo dizer que esse trabalho é como se a gente tivesse um guarda-roupa todo desarrumado, e a gente jogasse tudo em cima da cama, e
e começasse a olhar. Isso aqui ainda me serve? Serve. Vou pegar e vou botar ele no cantinho. Esse bonequinho vermelho ainda me serve? Vixe, isso daqui já é tão antigo, não faz mais nem sentido, mas estava guardado. Aí eu vou pegar e vou descartar, vou doar, vou botar numa caixinha, vou deixar ele guardado. É assim que funciona, né? E aí a gente honra a história dos nossos antepassados, dos nossos descendentes, porque às vezes a gente traz coisas deles também. Não sei se alguém aqui já ouviu falar em trauma transgeracional. O trauma, ele passa de geração em geração. Por exemplo, alguém aqui já viu uma criança que tem medo de cachorro? E aí quando você pergunta assim para a mãe dela, ela já foi mordida por cachorro? Não, ela não, mas quando eu estava grávida eu fui. Ou quando eu era criança eu fui. E por quê? Se a gente for olhar biologicamente, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso aqui para ficar bem claro. Quando a nossa avó estava grávida da nossa mãe já estava aqui na barriguinha da nossa avó, certo? Os óvulos da nossa mãe já estavam sendo produzidos, certo? Ela bebezinha, mas os óvulos já estavam sendo produzidos. Então, a nossa mãe, ela absorve traumas da nossa avó, os dela ao longo da vida inteira, né, no óvulo dela, e aí quando a gente nasce, a gente já vem com tudo isso. Porque o nosso DNA não passa só a cor do olho, do cabelo, o jeito de andar. Não. Passa as dores também. Como, por exemplo, uma compulsão alimentar, um medo de cachorro, por aí vai. Né? E por quê? Ela vem garantir ao cliente, ao constelado, a tomada da consciência necessária. Lembra que eu falei que a minha amiga tomou a consciência da repetição que ela estava tendo? E aí, quando ela toma essa consciência, ela consegue restaurar a força dela, o empoderamento dela, e ela fica no lugar dela, sabendo que ela tem agora a força para resolver ou para deixar de repetir aquela situação. Então, esse é o objetivo da constelação, trazer essa dignidade de novo, esse empoderamento, para essa pessoa voltar a ter um fluxo adequado na vida. Como tudo isso é possível? Né? Como que funciona? Acontece que, para a gente trabalhar com a constelação, vocês lembram que eu falei assim, Bert Hellinger percebeu algo que outros terapeutas não tinham percebido ainda. Né? Ele fazia um trabalho extremamente similar com o da Virginia Satir, mas ele pegou o pulo do gato. Por que eu podia colocar a secretária no lugar, por exemplo, do marido de alguém ou da filha de alguém? Porque estudando, ele descobriu que existe, né, o Rupert Sheldrake tinha esse trabalho e ele estudando, ele percebeu que o campo mórfico ele auxilia no trabalho da constelação familiar. E o que é isso? Rupert ele é um biólogo, mas ele também estuda a física. E o campo mórfico é um campo da física. E como a maioria das coisas da física a gente não vê, mas acontece. Como a questãozinha da maçã que eu falei para vocês. Que existe, né? A maçã está lá, ela vai cair, ela vai para o chão. Ela não vai flutuar. Né? E esse campo mórfico, somado com o inconsciente coletivo, que aí é o Jung quem trouxe, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Do Jung, do Freud. Né? O Jung foi discípulo do Freud, depois eles romperam. Enfim. O Jung trouxe o entendimento do inconsciente coletivo. E o que é isso? Em cima de cada família aqui, vamos fazer uma analogia com a internet, tá certo? Hoje, já aqui, alguém lembra do disquete? Também, gente. A galera lembra do CD? O pendrive? Pronto. Hoje a gente usa muito a nuvem, né? Então vamos dizer que em cima de cada família aqui existe uma nuvem. E a nuvem a gente salva os dados da nossa família. Todas essas informações. E essa nuvem é exatamente o inconsciente coletivo das famílias. Então, assim, a minha tataravó salvava todas as tristezas, as alegrias, as dores. Minha bisavó, o meu bisavô, e assim vai. E eu também faço isso.
Quando a gente soma esses dois fenômenos, que são o campo mórfico e o inconsciente coletivo, a constelação familiar ela pode acontecer. Por quê? Porque quando eu vou abrir uma constelação, eu faço um alinhamento energético e eu abro o mórfico ali, que permite que, por exemplo, a Socorro é minha cliente hoje, ela vai constelar e ela pede que a Hannah represente, por exemplo, a filha dela. E a Hannah, que não sabe nem o nome da filha dela, vai trazer alguns trejeitos e algumas falas que são similares. Por quê? Por meio do campo mórfico, a Hannah se liga lá na nuvem, que é o inconsciente coletivo, da família da Socorro. Essa explicação ela é bem complexa. Eu estou buscando fazer uma analogia para ficar tranquilo, para a gente compreender. E como é que acontece? Depois que esse trabalho é feito, a constelação, acontece a reverberação, que é como se a gente tivesse um lago de água parada, que é o problema, que é a estagnação, que é a dificuldade que cada um tem. E eu pego a pedrinha, que é a constelação, e eu jogo na água. Quando eu jogo essa pedrinha nessa água parada, vocês concordam que ela vai fazer aquelas ondas de dentro para fora? Essas ondas de dentro para fora vai ser a reverberação, que é a solução da questão. Ah, mas a constelação é milagrosa, eu constelei, está tudo certo? Não. Mas você lembra que você toma consciência? E aí, quando você toma consciência, é o tempo que vai levar para reverberar para as áreas da sua vida que são necessárias serem atingidas com o trabalho, com o método da constelação familiar. E aí, quando você passar, talvez, por aquela coisa que era sua pedra no seu caminho, você vai dizer assim, opa, peraí, que eu já fui pega várias vezes, mas não me pega mais não. Mais ou menos isso. E aí aqui tem um restante do conteúdo. Herdamos dos nossos familiares tendências de se identificar com emoções e situações vividas no passado familiar, que às vezes nem presenciamos. E isso nos induz a termos emoções, pensamentos e atitudes. E aqui o exemplo do medo de cachorro que eu falei para vocês. Né? Às vezes a criança nunca passou por algum medo, por algum receio, mas ela absorve conscientemente da família. E qual que é a solução, né? Para os emaranhamentos sistêmicos serem desemaranhados, necessitamos tomar a consciência. Por quê? Já falei aqui hoje, quando a gente toma consciência, a gente toma também a força para a gente conseguir resolver aquela demanda, aquela questão, né? E somente com essa tomada de consciência é possível restaurar a força, a nossa vontade e o empoderamento para a gente poder passar por isso e a gente evoluir dentro daquele ponto. Às vezes acontece muito da gente ficar em círculos, né? Fazer assim. Mas o ideal é que a gente faça espirais, né? Porque a gente vai passando, e vai passando de fase, e vai passando de fase, tá? E aí, né? O que é a constelação depois de tudo isso? E por que eu deixei o conceito para o final? Porque a constelação, ela é muito mais vivencial do que teórica. Então, se eu chegasse talvez com um conceito para vocês, ninguém ia entender nada. Iam dizer assim, o que é que essa moça está falando aí? Em plena segunda-feira à noite. Né? Ela é uma técnica, ela é um método terapêutico breve. Por que ele é breve? Porque uma pessoa pode decidir fazer uma constelação hoje e voltar daqui 2 anos. Ou daqui 1 ano, ou daqui 3 meses. Eu não preciso acompanhar essa pessoa semanalmente, como na terapia tradicional, convencional, né? Que busca dar um bom olhar para uma questão isolada. Por quê? Se uma pessoa chegar para mim e falar assim, eu estou com um sintoma X, estou com dificuldade com meu marido e no meu trabalho, posso constelar? Pode. Mas o ideal é que seja uma constelação para cada tema. Por quê? Se eu for olhar vou pegar aqui um exemplo. Isso daqui é a minha dificuldade com o meu sintoma. Se eu tiver com uma lanterna aqui, de celular, imaginem, e eu iluminar aqui, vai ficar forte? Vai iluminar? Tá. Só que se eu for olhar
para o meu sintoma e a minha dificuldade com o meu trabalho. Para eu iluminar ali, eu vou ter que afastar, não vou? Vai iluminar ainda? Vai. Exatamente, mas a intensidade não vai ser a mesma. Então, a força não vai ser a mesma. Então, por isso, é interessante a gente escolher um tema, uma questão, uma demanda por vez para ser olhada. Porque ela trabalha questões isoladas, tá? Na qual a gente projeta a imagem interna do conflito através da utilização de outras pessoas como representantes. Lembra que eu falei, se a Socorro fosse minha cliente, se ela fosse a minha paciente e ela convidasse a Hannah para representar a filha dela, né? A constelação ela trabalha com pessoas, auxiliando nesse trabalho. E essas pessoas vão trazer as sensações físicas, emocionais, as percepções que elas vão sentir dentro daquela representação. Por quê? Por conta do campo mórfico e do inconsciente coletivo que a gente já viu. Exatamente. E aí a gente soma tudo isso ainda à incidência do campo mórfico e do inconsciente coletivo. Como é o nome da senhora? A dona Mazé que me auxiliou, né? E a gente vai ter também aqui sempre a presença das leis do amor e das leis de ordem. A gente sempre vai olhar para isso. Uma coisa que é muito importante falar, gente, que na constelação são com pessoas, a anamnese, a conversa antes, a gente sempre vai trabalhar de forma oculta. Por exemplo, se a Socorro viesse constelar comigo, a gente ia para a salinha, a gente ia conversar sozinha. Quando a gente fosse sentar para ir para o trabalho de constelação, as pessoas que fossem auxiliar, elas não vão saber o que elas representam. Eu só peço para ela olhar e falar assim, escolher as pessoas, e ela vai dizer assim, mas você pode me auxiliar? Hannah, você pode me auxiliar? Por que que eu escolho trabalhar nesse formato? Eu acredito que a nossa mente para a gente. Vocês já ouviram isso também? Então, e aí quando a pessoa não sabe o que ela vai representar, ela confia mais nas sensações que vêm para ela do campo. A gente tem duas formas de fazer constelação, que é a constelação individual, que são com os bonequinhos, e aí aqui eu trouxe uma pequena família, não sei se todo mundo viu. A gente volta para a infância, é uma constelação um pouco mais lúdica, né? Trabalhar realmente essa questão interna da pessoa. Trabalha também as âncoras de solo, como tem ali, as peças, e aí a pessoa vai para cima. Esse trabalho a gente faz muito no consultório, na sala de atendimento individual, para a gente ter alguma percepção. E aí aqui a gente tem um trabalho em grupo com as pessoas. Né? A foto de cima foi assim que eu comecei a constelar, num grupo que eu fiz, onde a gente fez uma vivência, uma atividade sistêmica em grupo, né? Onde cada um foi convidado, provavelmente, a olhar para a sua própria vida. Né? Então, eu fiz um exercício em dupla. E aqui embaixo é uma foto de uma das penitenciárias aqui no Ceará, que o programa foi convidado para a gente levar as constelações das presas. Né? E aí, é esse trabalho. E aqui foi o que eu usei para vocês de exemplo, com a Socorro, com a Hannah, com a Mazé. E aí aqui são termos, né, técnicos que a gente utiliza. Quem é o constelador familiar? É o terapeuta responsável por facilitar o método. Quem é o constelado? Vai ser o cliente, a pessoa que vai levar a questão, a demanda. E como se tornar esse terapeuta, esse constelador? E como toda profissão, gente, como existem médicos, advogados, policiais, professores, que têm questões, na constelação não seria diferente. Então, existem vários tipos de profissionais, né? Vários tipos de curso também. Então, é sempre importante e interessante você buscar por pessoas que tenham referências, que alguém já conheça, que seja uma indicação, para você ficar confortável, confiante e à vontade para você abrir uma parte tão importante da sua vida, que é quando você vai entrar em contato com uma dor, com uma dificuldade, para ser olhada e para buscar ser curada da melhor forma. Né? Então, aqui eu digo assim, que é necessário cursar uma formação em constelação, tem uma duração média razoável. Né? Porque, por exemplo, a minha formação foram 15 meses. 10 meses de autoconhecimento, de mergulho interno, porque para eu lidar com a dor do outro, eu preciso entender a minha dor e saber que dói,
né? E 5 meses de estágio supervisionado, né? E hoje eu sei, de fato, infelizmente, que tem cursos que duram 3 meses, 1 semana. Então, a gente tem que ter cuidado com tudo isso, né? E os módulos, como eu coloquei aqui, sempre teóricos e práticos. E aí eu gosto muito dessa frase, que é do Bert: grande é apenas aquele que se sente igual aos outros, pois a maior grandeza que possuímos é aquilo que compartilhamos com todos os seres humanos. Todas as terças-feiras à noite, eu sei que a casa aqui tem atividade, né? Mas se algum dia alguém quiser conhecer, eu desenvolvo o trabalho em grupo da constelação familiar. Posso criar lá na Cidade dos Funcionários, Luciano Cavalcante, né? De constelação em grupo. Começo sempre às 19 horas o trabalho, às 18 eu faço as entrevistas, as anamneses. Aí eu deixo o convite para quem tiver interesse, curiosidade, quiser conhecer. Gratidão.